O Adobe Illustrator CS2 é um novo membro fantástico do Adobe Production Studio. O Illustrator possui, de longe, a melhor coleção de ferramentas de desenho da família Adobe. E isso pode realmente ser útil quando chegar a hora de criar, por exemplo, um logo para o projeto. Esse logo é um exemplo perfeito do tipo de imagem que podemos criar no Illustrator para trazer para um de seus aplicativos de vídeo. Se selecionarmos a imagem, você vê que é uma coleção de objetos vetoriais. O Illustrator pode manusear gráficos vetoriais e outros tipos, mas ele é realmente excelente para esse tipo de trabalho. Por exemplo, esses círculos concêntricos que foram divididos com as pontas conectadas. Isso seria muito trabalhoso para ser feito no Photoshop ou no After Effects, porém no Illustrator é moleza. O Illustrator suporta layers e notas, assim como o Photoshop, e as notas e layers vêm para o After Effects sem problemas. Vamos ao After Effects e dar uma olhada nesse elemento. Uma vez que trouxemos o arquivo para o After Effects, ele aparece no painel de trabalho. Vou adicioná-lo na nossa composição. Note que quando trazemos ele para a composição, ele fica um pouco menor do que no Illustrator. Mas como qualquer outro elemento no After Effects, podemos redimensionar. Se eu pressionar Shift, posso redimensioná-lo proporcionalmente. Assim que é redimensionado, notamos, e isso é típico de outros gráficos no After Effects também, notamos que a imagem começa a borrar um pouco. Isso é porque, na resolução de origem, tamanho de origem no Illustrator, a imagem vem com um certo número de pixels ligados a ela, e só podemos ampliar esses pixels até antes de eles começarem a aparecer frisados. Podemos diferenciar o quanto frisada e borrada a borda dessa figura possa parecer, porque nós ampliamos na proporção de 800%. Mas a grande função do After Effects é a habilidade de continuamente restaurar arquivos do Illustrator. Ou seja, o After Effects pode sempre voltar ao gráfico vetorial original. E se nós clicarmos nesse botão bem aqui, nós podemos criar uma nova versão restaurada do nosso gráfico vetorial, qualquer que seja a resolução requerida para preencher a tela. Você vê que, através da restauração contínua, podemos criar uma versão precisa desse logo. E agora mantemos a qualidade sem se importar com o tamanho dele. Essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com arquivos do Illustrator dentro do After Effects. Um arquivo do Illustrator é igual a qualquer outro arquivo. Isso significa que podemos aplicar efeitos nele se quisermos. Eu tenho um ajuste de animação pronto aqui no nosso painel de efeitos, presets. E se eu dou um clique duplo nele, assim como qualquer outro gráfico do After Effects, estamos livres para aplicar quantos efeitos quisermos e alterar a aparência do elemento do Illustrator. E uma vez que trouxermos ele para o After Effects. Outro ponto em que o Illustrator se sobressai é na criação de padrões ou fundos que se repetem através de uma cena. Por exemplo, vamos colocar algumas bolinhas no nosso fundo metálico aqui. O Illustrator será um ótimo lugar para começar. Então vamos ao Illustrator novamente e ver como podemos fazer isso. Vou fechar meu logo Substrate aqui para revelar esse arquivo, chamado de .grat, que por enquanto não é nada mais do que um grande retângulo vermelho. E a razão para esse retângulo consiste em mantermos a noção exata do tamanho do frame. Estamos trabalhando no After Effects com resolução de 1280 por 720. Então, crie um retângulo nessas dimensões e converta em crop marks. E essas marcas crop vão garantir que nosso arquivo final seja importado para o After Effects no tamanho correto. Com o retângulo selecionado, vou ao menu Object, em Crop Area, e seleciono Make. Você vê que nosso retângulo vermelho desapareceu e agora ficamos com pequenas marcas, crop marks, perto das bordas. E essas marcas serão reconhecidas pelo After Effects quando importarmos nosso arquivo. Nós temos um pequeno elemento aqui dentro do nosso arquivo, e se eu fizer um zoom nele, veremos que é um círculo preenchido de forma gradual. Nada demais, pois você pode fazer isso em um monte de outros aplicativos. Eu vou modificar esse gradual um pouco. Vou mudar de linear para radial e vou usar minha ferramenta gradiente aqui para controlar o ponto central do gradiente. E isso nos mostrará que o gradiente tem uma parte mais clara no canto inferior direito e uma parte mais escura no canto superior esquerdo. E essa será a nossa bolinha. E agora o que eu quero fazer é arranjar essa bolinha numa grade. Então eu vou diminuir o zoom um pouco e subir a imagem um pouco para que eu possa ver minhas marcas. Trazer a ondinha para perto das marcas para posicionar a primeira e vou clicar e arrastar. Enquanto eu arrasto, seguro o botão do mouse e aperto a tecla Alt no Windows ou Option no Mac. E você vê que o cursor muda indicando que estamos arrastando uma cópia. E se eu apertar a tecla Shift, podemos deslocar a cópia verticalmente, mantendo a linha base e a distância. Posso colocar uma assim e solto o mouse. E acabo de criar uma cópia da nossa bolinha. Se eu tiver que fazer isso uma a uma, vai ser um trabalho em tanto.
Mas eu vou pressionar um atalho muito útil no Illustrator, que é o Ctrl D no Windows ou o Command D no Mac, que vai duplicar a última coisa que eu fiz no Illustrator. Então, Ctrl D e tem uma cópia. D, 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 D. Olha para isso, eu estou fazendo bolinhas tão rápido quanto consigo teclar no teclado. Vou diminuir o zoom para a tela inteira e vou copiar as bolinhas, bem rápido, até que minha fila de bolinhas esteja completa, preenchendo o lado esquerdo do meu documento. Agora eu posso selecioná-las todas e mais uma vez Alt e arrasto o mouse para a direita e rápido assim eu aperto Ctrl D umas 30 vezes. E crio essa grade de bolinhas. E agora se eu salvar meu arquivo, pulo de volta para o After Effects. E agora posso importar o arquivo .grad. Adiciono na janela de composição, movo ele para trás do logo Substrate e veja como temos uma textura de bolinhas no fundo metálico do logo. É claro que estamos apenas arranhando a superfície da vastidão de coisas que podemos fazer com o Illustrator. Mas não seria legal se eu deixasse de apresentar uma das mais interessantes novas funções do Illustrator CS2, que é o Live Trace. Deixe-me voltar ao Illustrator mais uma vez. Vou fechar essa camada e nós estamos vendo um frame importado de um de nossos filmes. O Live Trace nos permite pegar gráficos restaurados, como esse arquivo de vídeo, e convertê-los em vetoriais apenas clicando no botão Live Trace na parte superior da interface. O nosso primeiro clique não nos dará um resultado muito bom, porque os ajustes padrão do Live Trace estão para preto e branco. Mas se formos até Preset e escolhermos um ajuste de cor, vemos que podemos preservar os valores de cores do nosso frame original, porém atingindo um efeito de pinceladas à mão livre. Se quisermos otimizar o efeito, temos um conjunto de controles à disposição no diálogo Trace Options, que nos permite controlar coisas úteis como o ângulo do canto, Corner Angle, que controla o nível de precisão dos pontos no objeto Live Trace. Também o número máximo de cores que desejamos apresentar. Posso diminuir esse número para 5 para ver se consigo um resultado melhor. O ajuste Path Fitting, que determina o quanto a nossa amostra precisa. Podemos brincar com esses ajustes o dia inteiro até que consigamos algo exatamente do jeito que queremos. Mas o melhor de tudo é que usando o Bridge, podemos gravar esses ajustes para podermos utilizá-los como um ajuste pronto, um preset. Como resultado disso, se volto para o After Effects, posso criar elementos de animação dinâmicos com a aparência de desenho animado e trazê-lo para qualquer um dos aplicativos do Adobe Production Studio para complementar as produções de vídeo. Acabamos de ver um exemplo do poder e valor do Illustrator CS2, que é parte integrante da edição profissional do Adobe Production Studio.